ao terceiro episódio da sexta temporada do Podjor FC, que é uma parceria entre a CESP e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou o Fred Júnior, jornalista esportivo, e para dividir com muita honra, a apresentação aqui, eu estou ao lado do Diogo Castro, estudante do quarto semestre de jornalismo. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Fred. A honra é minha de estar dividindo aqui do seu lado. Bem, nosso convidado hoje é um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Jornalista, apresentador e escritor, André Kfouri passou por grandes veículos como o Globo e o Lance. E já está há mais de 30 anos na ESPN, como colunista e apresentando os programas Sport Center e Linha de Passe. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado por falar aqui com a gente. Que isso. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Fred. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é de quem está assistindo, com certeza, e vai aprender bastante com o André. André, até aproveitando sobre isso, você, é claro, como todos nós, né, jornalistas esportivos, a gente passa por diversas funções na carreira, né? E para você também não foi diferente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas funções que você teve, né? Inicialmente, repórter, comentarista, apresentador, né? Quais as diferenças, o que você pegou de cada um para moldar o seu perfil de jornalista? Bom, vamos lá. Eu tenho liberdade para falar? À vontade, por favor, André. Antes de tudo isso, no começo da minha carreira em rádio, eu fui rádio escuta por 1 ano e meio na Rádio Jovem Pan. Isso aconteceu ali por 1993, 94. Eu queria trabalhar em rádio desde que eu me decidi pelo jornalismo esportivo, muito porque quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu tive a sorte de já saber o que eu queria fazer profissionalmente. Óbvio que eu não sabia se ia conseguir concretizar essas ideias, mas eu queria trabalhar com o esporte na televisão. Esse era o meu sonho, era isso que eu queria fazer. E eu sempre ouvi que o rádio era a melhor escola para iniciar a carreira, porque o rádio te dá um traquejo e uma capacidade de improviso e, principalmente, uma noção muito completa de notícia, desde o fato acontecer até ele ser divulgado no ar. O rádio gera repercussão quase que instantânea e a gente estava vivendo ali quase na metade dos anos 90, uma era, obviamente, pré-internet. Então, o rádio era a coisa mais rápida que existia. Rápida em todos os sentidos. E eu comecei como rádio escuta na Jovem Pan, fazendo jornalismo geral. Nem sei se devo chamar de jornalismo, porque era trânsito, polícia, bombeiro, coisas que aconteciam de repente. A rádio escuta é um setor que eu nem sei se existe nas emissoras de rádio ainda hoje, ou pelo menos como era, que era o coração da operação de uma rádio. Então, ficavam pessoas ali trabalhando 24 horas por dia, por turnos, atentos a tudo o que acontecia em São Paulo, no bairro, no Brasil, no mundo, assistindo canais de televisão, ouvindo outras rádios, prestando atenção no que se passava, ouvindo boletins deixados por repórteres durante a madrugada. Eram tarefas que todo mundo fazia todos os dias, você sabe muito bem disso. E sem aquilo, o dia não andava na rádio. A rádio, se a rádio escuta se desligasse, a rádio ficava um pouco desorientada. E era fundamental. Mas eu queria trabalhar com o esporte. E aí, depois desse período na rádio escuta, eu tive uma oportunidade na equipe de esportes da Jovem Pan, e com grandes nomes, alguns enormes até hoje. Mas assim, de longe, a melhor equipe de rádio esportivo que existia no Brasil. Eu tive algumas oportunidades e aí, por uma, né, aquela coisa de momento certo, na hora certa, as operações de TV por assinatura aqui no Brasil estavam começando, com o Sport TV e a ESPN, que na época se chamava TVA Esportes, foi o primeiro nome do canal que veio a se chamar ESPN alguns anos depois. E eu fui convidado para fazer parte da primeira equipe da ESPN, já como apresentador. Só que eu nunca tinha pensado em ser apresentador. Não era a minha ideia. E aquela coisa, nunca diga nunca, não negue uma oportunidade que pode significar outras coisas. E olha que eu estou falando assim de algo que aconteceu 30 anos atrás, né? Imagina se eu tivesse dito não, obrigado, não é? Porque eu já trabalhava como repórter, né? E aí eu apresentava um programa de pré-jogo antes das transmissões de futebol, em especial do Campeonato Paulista naquela época, que foi a primeira competição importante que a ESPN transmitiu. Eu fazia esse programa junto com o Matina Suzuki, ele era o comentarista.
E depois comecei a trabalhar como repórter. E aí foram 16 ou 17 anos na rua mesmo, rua, jogos, transmissões, coberturas aqui em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil. A oportunidade de fazer coisas que eu jamais imaginei fazer, até assim, daquelas que a gente... qual é o seu sonho? É ir para uma Copa, é ir para uma Olimpíada, é ir fazer uma cobertura de um Super Bowl da NFL, essas coisas. Algumas delas, no meio disso tudo, são tão interessantes e tão improváveis que você se deixa levar e agradece, né? Essa sempre foi a minha postura. E aí eu acho também que, numa trajetória natural, depois de quase 20 anos, viajando muito, longe de casa, com família constituída, filhas crescendo, etc., você não tem necessariamente uma vontade de desacelerar, não é isso. Porque ainda é muito cedo para querer desacelerar e eu acho que a profissão nem permite que você queira desacelerar. Porque você não comanda as coisas que acontecem. Né? Você não pode tomar uma decisão, por exemplo, que existem diversas outras profissões e trabalhar menos horas. Não, cara, você não está no controle disso. O fim de semana, você não está no controle. Né? O domingo é o dia nobre do futebol. Como é que você faz? Eu vou continuar trabalhando com futebol, mas no domingo não. No domingo não, então tá bom, não dá, né? E aí eu fui fazendo essa transição para o estúdio, não como apresentador, mas como participante de programas de debates que se transformaram no carro-chefe de muitas emissoras, não só a ESPN. E é isso que eu faço desde então. Não sei o que me agrada mais. Se você perguntar para mim, você não tem saudade dos estádios, dos locais de competição? Eu tenho e não tenho. Eu tenho, mas também não tenho. É uma coisa difícil de... Eu até imagino o seu sentimento. O que você tem saudade e o que você não tem saudade. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Mas continuar envolvido, acompanhando, podendo comentar, escrevendo, falando no ar e tal, são atividades que continuam me encantando como a profissão me encantou lá no início, quando eu estava na Rádio Escuta, pensando em tudo que eu poderia fazer ainda na minha vida profissional. André, vamos falar um pouquinho de futebol agora. Nas últimas semanas a gente teve bastante polêmica de arbitragem, né, no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, e principalmente no Choque Rei no jogo do Grêmio. Com isso, voltou muito à pauta a profissionalização dos árbitros, né, que é inclusive algo que o Samir Chaude promete. Uhum. Como você vê essa polêmica? O que você espera para a gente ter uma melhora significativa? Eu acho que falar em profissionalização é muito fácil, é muito simples, especialmente para as pessoas que sempre estiveram em posições de tomar decisões e iniciar movimentos para que essa situação não chegasse ao ponto que chegou, e simplesmente ficam falando assim, não, tem que profissionalizar. É óbvio que tem que profissionalizar. Faz sentido num futebol como o futebol brasileiro, uma categoria tão central quanto a dos árbitros e auxiliares, árbitros de VAR, etc., não ser profissionalizada? Não tem cabimento isso, não tem sentido, é uma coisa completamente desconexa, né, do andamento natural de tudo. Só que não basta ser profissional, a arbitragem tem que ser independente. Ela precisa ser um organismo que se governa e, entre aspas, não está sob o comando de outros participantes do espetáculo, sejam eles organizadores, sejam os clubes, etc. Então, eu acho que existe um caminho muito longo para ser trilhado até a gente chegar numa situação, estruturalmente falando, que seja a correta. E isso não significa que se e quando chegarmos a essa situação correta do ponto de vista estrutural, as coisas vão melhorar do dia para a noite e a arbitragem no Brasil vai se transformar numa categoria infalível e, olha só, não. O caminho é longo. Mas tem um grande problema aí nessa história que dos atores do futebol brasileiro, fala-se muito em melhorar a arbitragem, critica-se muito do lado dos clubes, mas se faz muito pouco. E qual é o problema? A CBF não quer perder o controle sobre a arbitragem. Esse controle para ela é fundamental, como entidade organizadora dos campeonatos aqui no Brasil. E os clubes, é claro que eles desejam a melhora da arbitragem, porque muitas vezes eles se sentem prejudicados, outras vezes eles só querem dizer que foram prejudicados, porque eles adoram o discurso, fomos prejudicados, acabaram com o nosso trabalho,
enterraram a nossa temporada, porque essa é uma boa desculpa para falhas que eles cometem e é preciso entregar uma razão para as coisas terem dado errado ao torcedor. Então eles gostam desse discurso também. O problema da arbitragem é útil aos clubes. Mas o grande pecado dos clubes, na minha opinião, é o seguinte. Fala-se em liga no Brasil, né? Nós vivemos uma situação surreal, porque existem 2 ligas no Brasil e, ao mesmo tempo, nenhuma, né? Essas 2 ligas, elas não passam de agências de negociação de direitos de transmissão, porque é só o que elas fazem. Porque os clubes não conseguem se entender em relação a mais nada. Aliás, nem em relação a isso eles se entendem. Tudo que envolve dinheiro e tal. Alguém aqui já viu um dirigente envolvido nas discussões sobre ligas falar sobre arbitragem? Não. Sempre sobre dinheiro e sobre questão de patrocínio. E no momento que parece utópico que os clubes no Brasil se reunirem, se juntarem, se entenderem e organizarem o Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles podem decidir absolutamente tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro. Eles podem, por exemplo, dizer, não queremos mais o STJD, não precisamos mais de um tribunal. Nós vamos resolver aqui numa comissão de penas que vai ser formada por essas pessoas, escolhem essas pessoas, convidam essas pessoas, contratam essas pessoas. E em relação à arbitragem, eles vão determinar quem apita, quem é VAR e tudo mais, que cursos de formação vão fazer, como serão exigidos, como serão cobrados. Só que os clubes se ausentam dessa discussão, porque para eles é muito útil reclamar. Então eu não tenho dúvida que é necessário que sejam profissionais, mas é necessário que sejam independentes. É imperativo que sejam independentes, porque senão uma arbitragem controlada por quem quer que seja é uma arbitragem que estará sempre sujeita a os clubes e a opinião pública em geral apontarem o dedo e dizerem, olha, aqui tem alguma coisa estranha. E a única coisa que o futebol não pode se permitir, não pode deixar que aconteça, e já está acontecendo há algum tempo, é as pessoas olharem para o jogo, seja no estádio, seja na televisão, e duvidarem do que está acontecendo. Exatamente. Voltando, André, agora à carreira, né? A gente, principalmente o jornalismo no geral, acho que no geral, todas as carreiras, a gente precisa de referências, né? E claro que isso é uma pergunta que você respondeu inúmeras vezes, mas como é ter uma referência em casa? Você ter um pai, o Juca Kfouri, que é uma referência na área que você sempre sonhou, já desde moleque, de atuar. Sim. Como é ter essa referência em casa e as vantagens e desvantagens desta referência de uma pessoa que tem uma carreira de sucesso na área? Claro. Essa ideia que eu tive lá pelos 14 anos de trabalhar com esporte na televisão, obviamente, foi muito influenciada pela atuação do meu pai, que nesse momento já trabalhava na Globo, SBT, Record, fazia Copas do Mundo, Olimpíada e tal, e eu ficava em casa, com saudade, mas olhando, não só o trabalho dele, mas o de muitas outras pessoas também, e falei, isso é o que eu quero fazer. Eu também fui influenciado indiretamente pela carreira profissional da minha mãe, que era uma pesquisadora, trabalhou no departamento de documentação da Editora Abril durante praticamente a vida inteira dela, profissional. E eu também frequentei, assim como eu frequentava as redações onde meu pai trabalhou, principalmente a redação da revista Placar, eu também frequentava o prédio da Abril, que era outro lugar, onde a minha mãe trabalhava. E, em termos da vida social deles, os amigos que eles tinham, as festas de aniversário que eles iam, e de vez em quando eu também era convidado, algumas que aconteciam na minha casa, eu fui me apaixonando por aquele ambiente que muitas vezes mistura o que é de fato só trabalho e o que é um estilo de vida, né? E eu comecei a gostar de tudo aquilo. O meu pai, evidentemente, é um exemplo, uma referência, um modelo, né? Ele, em termos de sucesso na carreira, vive uma situação que eu não tenho a menor pretensão de atingir. Eu não tenho pretensão ou condições de atingir. Isso para mim é uma coisa muito clara. E eu também nunca tive nenhuma preocupação, e as pessoas sempre falam isso, né? Sempre perguntam, existe competição e tal? Não existe a menor possibilidade de existir competição. Mas o que existe, às vezes, nós, principalmente num período mais recente, em que eu também tenho minhas fontes, também fico sabendo de coisas que ninguém mais deveria saber, e eu não revelo a ele algumas informações. Mas, obviamente, isso acontece muito mais da parte dele para com você. Comigo.
E eu já desisti há muito tempo de perguntar como você sabe disso, quem te contou e tal. Ele olha para mim e fala assim, você sabe que você não deve me fazer essa pergunta. Então, eu não tive jamais essa coisa de vou superá-lo e tal. Não, honestamente, não tenho nada disso. Quando eu conversei com ele lá pelos meus 16, 17 anos e disse que tinha tomado uma decisão, que queria ser jornalista e trabalhar com esporte, ele disse para mim uma frase que foi assim, elementar. Ele nunca me estimulou nem a seguir a carreira dele, nem a não seguir. Eu sempre fui educado e criado para fazer as minhas próprias escolhas, e essa foi uma escolha muito própria. Mas ele disse, os meus amigos não vão você precisa estar preparado. Os meus amigos não vão te ajudar apenas porque você é meu filho, e os meus inimigos vão te prejudicar ou tentar apenas porque você é meu filho. E eu fui avisado, digamos, né? Foi uma coisa que, ao longo da minha trajetória profissional, quando situações previstas por essa frase aconteceram, eu não podia dizer, olha, eu não sabia que era assim. Não foi uma coisa assim tão drástica, mas eu aprendi a ler as pessoas muito, muito rapidamente, e eu vivo com isso de uma forma absolutamente tranquila, porque eu sei que é assim em todas as áreas. Não é uma questão exclusiva da nossa profissão. E eu enfrento isso como eu enfrento outras coisas que eu não gostaria que acontecessem na nossa vida profissional. E, infelizmente, acontecem. Mas o meu maior privilégio é a convivência pessoal. Não é a parte do jornalismo, da experiência, da troca de conhecimento. Isso tudo é riquíssimo, mas o meu maior privilégio é, obviamente, a relação pai e filho. Que legal. André, recentemente a CBF anunciou um pacotão de mudanças para 2026, desde mudanças na Copa do Brasil, mudanças nos estaduais, alongamento do calendário. E eu queria saber o que você achou dessas mudanças e quem se beneficiou mais com elas. Eu sou um crítico da CBF quase que permanente. Eu acho que o futebol brasileiro, na verdade, não só o futebol brasileiro, mas em especial, o jogador de futebol brasileiro, a categoria, merecia uma classe de dirigentes mais capaz, mais séria. E a CBF representa isso. Mas seria incoerente da minha parte, depois de tantas conversas e tantas sugestões e tantas reclamações a respeito de calendário, dizer que não foi um passo na direção certa. Então, esse novo calendário, para os próximos anos, ele é um passo na direção correta. Mas também é meu dever dizer que é insuficiente. As coisas não estão resolvidas. Então, eu acho muito importante que os grandes clubes do Brasil joguem menos, e a nova programação de jogos vai permitir que esses clubes façam menos partidas. Ainda vão jogar muito em relação a, por exemplo, o que faz a elite da elite do jogo, e isso precisa ser corrigido. Mas a diferença diminuiu. Acho importantíssimo, talvez até mais importante do que isso, que os menores clubes brasileiros, aqueles que têm calendário de 2 meses, 3 meses no máximo, agora têm um calendário maior. Isso significa muito para a enorme maioria dos jogadores profissionais no Brasil, e não só os jogadores, todos os outros profissionais que habitam os clubes de futebol. Agora eles têm mais condições de planejar as suas temporadas e eles têm efetivamente mais emprego por um período maior. E acho muito importante a direção tomada, acho que definitivamente, de reduzir o espaço dos campeonatos estaduais no calendário anual. Ainda é muito jogo, ainda é um período muito grande, mas eu acho que as federações estaduais, que são os grandes cartórios do futebol no Brasil, são entidades que só existem num ambiente de futebol como o brasileiro aqui no nosso país. Não existe em nenhum outro lugar. Acho que elas já entenderam que o produto que elas querem vender, como se fosse algo tão importante do ponto de vista esportivo, está diminuindo cada vez mais. André, a ESPN começou a também transmitir jogos pelo YouTube, né, de forma gratuita. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado do streaming, como que você vê esse mercado e como que você está vendo a entrada da ESPN também para brigar com os outros. Eu também. entendo isso como um passo para oferecer também aquilo que existe na concorrência. Eu acho que cada vez mais vai haver investimento nessa área. O que a Cazé TV fez
do ponto de vista de linguagem e alcance, a forma como eles trabalham, o que eles oferecem para um público que é cada vez mais jovem e lida com a atenção aos eventos de uma outra maneira, foi definitivo para esse movimento. Então, a cada canal de televisão que dá um passo nessa direção, eu entendo que a Cazé TV recebe uma homenagem, embora seja uma concorrência. Não no sentido de fazer como eles fazem, mas no sentido de estar também ali ao lado, oferecendo-se e se apresentando. E acho que é uma tendência irreversível, porque a internet é uma ferramenta indiscutível do ponto de vista do alcance de público, e ela não pode e não deve ser ignorada em nenhum aspecto. André, por falar em internet, a gente tem visto cada vez mais um aumento desses influenciadores que são segmentados a um time só. O que você acha desse cenário? Você acha que é o surgimento de concorrentes ou você acha que são novas oportunidades de trabalho para a gente, por exemplo, tanto para os jornalistas que estavam no mercado tradicional quanto para mim e para os meus colegas que estão vindo agora? Eu acho que, acima de tudo, é uma opção legítima de carreira profissional numa época em que o jornalismo em si continua passando por diversas transformações e, infelizmente, com uma frequência que é muito desagradável, a gente fica sabendo de redações que diminuem, de ondas de demissões, de reformulações que quase sempre significam menos gente trabalhando, salários menores e tudo mais. Então, é uma opção absolutamente justa, digna, de pessoas, eu não diria entrarem no mercado de trabalho, mas pura e simplesmente se apresentarem como profissionais. O que isso vai gerar para elas de oportunidades futuras no chamado jornalismo tradicional, eu não saberia te responder, porque eu acho que as coisas estão se estratificando e estão cada vez mais distintas, em vez de cada vez mais coesas, né? Mais semelhantes. Mas eu prefiro enxergar como um ramo da comunicação, não necessariamente como jornalismo. Porque eu acho que a maioria desses canais nem mesmo o interesse em praticar jornalismo tem. E fica complicado praticar jornalismo no sentido da isenção, etc. Isso não passa pela cabeça, não passa pela cabeça das pessoas e nem deveria passar, né? Eu acho que quem trabalha dessa maneira, sejam os colegas que saíram de redações, saíram de veículos tradicionais para fazer isso, ou aqueles que começaram fazendo isso, esses profissionais, esses comunicadores, eles querem, o que eles desejam fazer é outra coisa. Eles querem se aproximar de determinadas bases de torcidas, eles querem... talvez eles não tenham o desejo de ser representantes dessas bases, mas eles sabem que isso é inevitável e existem prós e contras de todos os lados, né? Porque quando você se torna um representante de um grupo de pessoas, essas pessoas passam a exigir de você certos comportamentos também. Então, assim, é preciso ter essa sabedoria para navegar em águas que são distintas das águas do jornalismo, eu acho. André, você citou há pouco também o Super Bowl, né? A chance que você teve aí também de participar de uma cobertura desse tamanho. E a gente está vendo um crescimento muito expansivo do futebol americano aqui no Brasil, né? De público, de torcida. Cara. E nós tivemos mais um case de sucesso, mais um jogo realizado aqui na Neoquímica Arena, movimentando, né? Inclusive com o transporte público, por exemplo, funcionando 24 horas em virtude desta competição, desse jogo, né? Desse evento. Como que você está enxergando essa expansão do esporte aqui no Brasil, a possibilidade de ter no Rio de Janeiro também, porque agora outras cidades estão se movimentando, querendo receber o futebol americano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, assim, acompanhar esse crescimento e assim, eu, pelo amor de Deus, não me considero responsável por absolutamente nada, a não ser as coisas que eu fiz e disse e as bobagens que eu mesmo cometi. Mas é muito interessante e muito gostoso acompanhar esse crescimento. Lá no começo, quando as coisas estavam realmente esquentando na ESPN aqui no Brasil, a gente viajava para essas coberturas e ouvia das pessoas nos Estados Unidos que o Brasil era um mercado muito atraente, que os números que os americanos lá tinham, não só na NFL, mas nas emissoras de televisão, eram muito, muito interessantes e que cedo ou tarde alguma coisa ia acontecer. Eu te confesso que eu achava que
ou não ia acontecer ou ia demorar muito. Não esperava que houvesse jogos de temporada regular aqui no Brasil, não só em uma cidade. E esses jogos vieram para ficar. São Paulo vai continuar a recebê-los, o Rio de Janeiro, que é um sonho da NFL. A NFL me parece ter um sonho, um fetiche, no melhor dos sentidos, com os estádios que receberam finais de Copa do Mundo de futebol. Maracanã, por exemplo. E então jogar no Maracanã é um objetivo que finalmente ela vai conseguir realizar. Então imagine um jogo da NFL no Rio de Janeiro. São coisas que o Brasil oferece. E eu não sei se isso vai aumentar, outras cidades vão ter o mesmo privilégio. Me parece difícil, mas aquilo que acontece hoje no Brasil em termos de acompanhamento da NFL, o que as pessoas sabem sobre o jogo, e é claro, a gente vive uma época em que é possível saber de tudo em qualquer lugar, mas o envolvimento, os times que as pessoas mais gostam e esse calor, essa vibe, eu achei que ia demorar muito para chegar. E é muito bom, porque a NFL é um negócio sensacional. Eu acho maravilhoso que isso esteja acontecendo. Bacana. André, e além de jornalista, você também é escritor e um dos seus últimos trabalhos foi As Decisões do Coração. Cara, me desculpe, eu não sou escritor. Não. Eu sei, é uma forma de Referência mas ao autor do assim, livro. Escritor, a palavra escritor e escritora, ela é um negócio muito... São coisas muito importantes, assim. O escritor, a escritora são aquelas pessoas que vivem de escrever livros, têm um talento magistral para operar o nosso idioma, a língua portuguesa, têm uma criatividade absolutamente fora do normal e uma capacidade de produção, porque só é escritor de fato quem escreve, que não é para todo mundo. Então, assim, eu participei de livros, isso eu fiz. E pretendo continuar fazendo, mas escritor é uma outra coisa. Eu não queria te interromper. Não, imagina. Não, certo, mas como excelente jornalista, você participou de livros. Obrigado. E um deles foi, um dos mais recentes, foi As Decisões do Coração Estão Sempre Certas, que inclusive faz parte do nosso cenário. Que legal. Com o Fernando Meligeni, convidado do nosso último programa. E eu queria Ele te me perguntar, como que foi escrever esse livro junto com ele? Esse livro, cara, eu já falei em outras entrevistas, é um presente para mim. E eu não estou me colocando na conversa assim com algum nível de protagonismo à toa, assim. O Fernando poderia ter escrito esse livro sozinho. É uma homenagem ao pai dele. O Wagner Prado, que vocês todos conhecem, tem um envolvimento muito interessante nessa história. Ele e o Fernando são amigos e, conversando há algum tempo, o Wagner sugeriu a ele, na verdade perguntou a ele, quando que vai nascer o livro sobre as histórias do seu Oswaldo, que é o pai do Fernando. E aí o Fernando teve essa ideia e me procurou para conversar. Ele já estava escrevendo a essa época algumas coisas que ele publicava em LinkedIn, em Instagram. Muitas coisas ele escreveu e não publicou. Ele me mandou tudo o que ele tinha, mas eu já tinha topado na hora, porque eu conheci o pai dele. E, infelizmente, eu não estive com o pai do Fernando pelo tempo que eu gostaria, até porque ele morava em outra cidade, ele morava em Angra dos Reis, eu sempre morei aqui em São Paulo. Mas eu sabia, eu entendia o potencial que esse livro tinha e eu conhecia muitas das histórias que o livro conta. Então, o Fernando poderia ter escrito esse livro sozinho, porque o livro é em primeira pessoa, é ele conversando com o leitor, e são histórias que ele viveu. Ele poderia ter escrito esse livro, se ele quisesse, um parceiro, com um monte de gente. E ele me fez esse convite. E o livro ficou muito bonito, assim, de verdade, não foi por causa do meu envolvimento, mas o livro ficou muito bonito, o livro ultrapassa as fronteiras do esporte, o livro pega as pessoas pela coisa da paternidade, pelas relações, pela história. Tem muita gente que tem nos procurado, claro, muito mais ao Fernando do que a mim, mas eu recebo muita coisa também, de gente que vê o próprio pai nas coisas que o Oswaldo disse, que o Fernando conta. Então isso tem sido muito, muito, muito gratificante, comovente até em alguns casos. E eu falei para ele, a primeira pessoa para quem eu falei sobre considerar esse livro um presente para mim foi o próprio Fernando, e eu continuarei pensando assim.
E aproveitando, então, agora a gente tem um trecho de uma participação, falando, claro, do Fernando Meligeni, um podcast. Tá o André e o Fino, o Fernando Meligeni participando, vamos conferir aí. Me ofereciam ir pra televisão, eu era o primeiro cara que eu ligava. O que você acha? Pô, muitas das vezes, muitos dos problemas que eu vivi, era um cara que virou mais do que um amigo, né? Uma pessoa muito próxima, das pessoas mais próximas que eu tenho. Ou a pessoa mais próxima que eu tenho hoje. A gente viu o VT, André, e eu queria saber, você e Meligeni se tornaram amigos depois que vocês trabalharam juntos? Como que é a relação de vocês? Essa é uma história legal. Eu conheci o Fernando ali por 1994, 95, trabalhando como repórter. Eu fui cobrir um torneio de tênis no interior de São Paulo, que ele estava jogando com o Guga. Aí, nós nos aproximamos mais em 96, na Olimpíada de Atlanta. A ESPN cobriu a Olimpíada sem credencial. Naquela época, nós estamos falando do mundo pré-11 de setembro, você podia chegar sem credencial com uma câmera até a entrada, até o detetor de metal da entrada da Vila Olímpica, que é onde os jogadores ficam hospedados. Hoje você nem vê a entrada sem uma credencial, não tem nem chance de você passar na frente num lugar onde você consiga enxergar. Então era um outro mundo. E a gente ficava ali, do outro lado da rua, o pessoal da segurança pedia para a gente ficar do outro lado. Você pode ficar do outro lado da rua? Claro. E os jogadores passavam ali, voltando de treinos ou das competições, e a gente gritava e chamava para ver se eles podiam sair e dar entrevista na rua. A maioria, super solícita, os atletas brasileiros de esportes das modalidades olímpicas, eles são pessoas, na maioria dos casos, muito generosas, muito gentis, e não foi difícil trabalhar, cobrir uma Olimpíada, entrevistar os jogadores e jogadoras nessa época desse jeito. Mas o Fernando entrou em todas as ideias que a gente deu. Então a gente propunha tirá-lo dali, entrar num carro, ir para algum outro lugar, vamos fazer uma gravação lá, e ele topava e ele ia. E assim, indo e voltando, a gente foi conversando e se aproximando. Aí eu conheci a família dele, ele conheceu a minha família, a gente continuou amigo, ele parou de jogar e tal, e a gente continuou próximo, e dessa proximidade, dessa amizade, surgiu a oportunidade de fazer trabalho juntos, que é o que a gente tem feito desde então. Voltando a falar um pouquinho de você especificamente, André, você falou no início, né? Era um garoto que sonhava trabalhar na televisão com esporte, né? Muito jovem, realizou esse desejo, né? Está trabalhando no esporte e fez muita coisa já, né? Já fez muita coisa na carreira, é uma referência para muitos, né? Para quem acompanha aí, você é uma referência para vários jovens que estão aí militando ou sonhando em militar no jornalismo esportivo. A gente sabe também que a nossa carreira, a gente não pode ficar planejando muito, sonhando muito, porque às vezes a gente planeja uma coisa, acontece totalmente diferente do planejado. Mas sonhos, o que você tem aí a curto prazo, a longo prazo? O que você pensa, André? Assim, você passou por todas as áreas do esporte, o que você pensa em relação a um meio que está em modificação, com streaming, com oportunidades em outros canais, outros veículos? O que você está pensando a respeito da carreira? Fred, eu adoro a minha rotina atual, que é a mesma rotina dos últimos muitos anos. Eu adoro poder participar de programas num horário em que as pessoas estão em casa, então essa é uma parte um pouco difícil, um pouco complexa em termos de vida pessoal, como qualquer pessoa possa imaginar. Mas eu gosto muito da oportunidade de estar no ar ali depois das 8 da noite, em média, às vezes um pouco mais tarde, para falar sobre os assuntos do dia, para debater os jogos que terminaram, para falar sobre o que está por vir, ou seja, para falar sobre o noticiário e as coisas e os assuntos mais importantes. Isso me dá, durante o dia, flexibilidade para aceitar um convite como esse aqui, porque nós estamos aqui no meio do horário de trabalho tradicional das pessoas. E se eu não tivesse o meu horário, eu diria para você que seria muito difícil eu poder atender esse convite ou atender qualquer compromisso necessário para qualquer pessoa, como ir ao médico, levar filhos aos lugares onde eles precisam ir, etc. Então eu tenho flexibilidade durante o dia e eu tenho a oportunidade de trabalhar no período da noite, fazendo e falando sobre o que eu gosto muito. Então eu diria que se melhorar estraga, mas é claro, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Em algum momento alguém pode querer modificar essa estrutura e eu não vou poder dizer
nada além de, ok, mas para onde vamos e de que maneira vamos fazer isso? Eu tenho isso muito claro, isso não é um problema para mim, mas da forma como as coisas estão hoje, eu tô bem satisfeito. André, infelizmente, no fim de setembro, a gente perdeu o nosso querido amigão, o Paulo Soares, que marcou muitas noites ao lado da dupla Antero Greco, outro gigante do jornalismo esportivo. Vamos ver um VT seu falando do Antero? Sim, as pessoas falam, o legado e tal, ele, como profissional, gigantesco. Como repórter, tem uma história maravilhosa, linda. Como colunista, um estilo muito próprio, você sabia que era ele que estava escrevendo aquilo e tal. Então, assim, um valor profissional como jornalista tremendo. Mas, assim, a pessoa... Imbatível. Imbatível. Vimos aí, né, um relato do André, referente aí à admiração do grande profissional que foi e o ser humano do Antero Greco, que foi um eterno companheiro dele na ESPN também, e junto com ele, o Paulo Soares, o amigão. Qual que foi a lição, o legado que deixa para você, André, especificamente, ter convivido com esses dois profissionais, que são também referências, não só como ser humano, mas também como atuantes no jornalismo esportivo? O que você tem aí de legado, o que você leva para a sua vida? No lado profissional, duas histórias gigantescas, né? Diferentes, porém gigantescas, porque eles fundamentalmente construíram a vida profissional, as carreiras profissionais em atuações distintas, né? O narrador de futebol, que muitas vezes também trabalha como apresentador, é um ser diferente naquilo que a gente faz, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que principalmente narrar futebol ao vivo na televisão, é a coisa mais difícil que existe na nossa profissão. Se é que a gente pode juntar todas as profissões. Eu acho que a profissão de narrador, ela também tem que ser separada pelo grau de dificuldade e a responsabilidade. Então, eles foram, do ponto de vista da comunicação, falando só da parte profissional, dois gigantes absolutos. Absolutos. Tudo que fizeram bem. Marcaram história na TV esportiva do Brasil com a dupla que eles construíram no Sport Center, na ESPN, que era uma dupla do jeito que era, principalmente pela amizade que eles tinham. Ninguém nunca disse para eles como que eles tinham que fazer, que tipo de personalidade eles tinham que ter no ar. E eles criaram aquele entrosamento, aquela interação que as pessoas esperavam no final da noite, por características pessoais, por méritos próprios, mas principalmente pela amizade deles. E eu estou falando isso porque, assim como eu me referi ao Antero agora há pouco nessa entrevista que eu dei, o Paulo era muito melhor pessoa do que profissional. Como profissional, ele era fantástico. Como pessoa, imbatível como o Antero. Então, eles dividem muito essa característica pessoal de serem pessoas que melhoram a vida dos outros, que melhoram o dia daqueles que os encontram sem querer. A convivência com eles era de uma riqueza que vai durar para sempre nas vidas de todas as pessoas que tiveram essa sorte. E uma pena que eles tenham nos deixado, e com tão pouco intervalo entre um e outro. Eu recebi uma mensagem que, confesso, nem fui olhar para ver se confere mesmo, mas alguém me escreveu dizendo que são 500 dias exatos entre a morte do Antero e a morte do Paulo. Eu preferi não investigar. Se for, tudo bem. Se não for, tudo bem também, mas são essas coisas que a gente não explica, né? Porque a gente só lamenta. E tanto do Antero quanto do Paulo, a saudade que a gente tem é muito doída. André, infelizmente o papo está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui no Podjor, uma parceria entre a CESP e o jornalismo SPM. Valeu, André. Prazer revê-lo, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigado pela conversa. Obrigado mesmo e parabéns pela estrutura que vocês fazem aqui, que vocês têm aqui e o trabalho que vocês fazem. Obrigado. A gente agradece o André Kfouri, a gente fica por aqui. Não esqueça, sendo importante no YouTube, se inscrever, dar o like, é importante, né, para o vídeo chegar para mais gente, mas também nas redes sociais. @PodjorFC, no Instagram e no TikTok.
No YouTube é só pesquisar fácil, Podjor FC. Obrigado a todos que acompanharam mais esse bate-papo bem legal, bem gostoso. E até a próxima. Fred, rapidinho, só fazer a ficha técnica aqui para agradecer todo mundo que participou e fez esse programa ser possível. A apresentação ficou por minha conta, Diogo Castro e Fred Júnior. O roteiro ficou por minha conta, Luiz Henrique Costa, Matheus Silva e Nicolas Dias. A produção pela Clara Verdouço. Mídias sociais por Ana Júlia Pontes, Clara Verdouço, Elisa Del Nero e Felipe Jacobsen. Edição e cortes por Maria Eduarda Beg e Matheus Silva. Redação por Júlia Pérez. Os trabalhos técnicos são do Centro Experimental Multimídia da SPM. A produção da CESP pelo nosso querido presidente Wagner Prado. E a supervisão de conteúdo dos professores Patrícia Rangel, Apatiu e o Antônio Rocha Filho, Toninho. Valeu, Obrigado. gente. Muito obrigado. Um abraço a todos.